Eu odeio comunistas. Esse bando de vagabundo que quer roubar o dinheiro de quem trabalha. Eu odeio feministas. Essas mulheres que odeiam homens e que querem destruir as famílias. Eu odeio gays que querem transformar nossas crianças tudo em viado. Eu odeio petistas, esse bando de mortadelas corruptos que destruíram o Brasil. Eu odeio ateus, essas pessoas imorais que querem acabar com o cristianismo. Eu odeio muçulmanos, que são todos terroristas que querem destruir a civilização ocidental. Eu odeio negros, que são todos mimizentos, que só reclamam da sociedade e não fazem nada para melhorar. Você sabia que a Terra é plana, não sabia? E que a teoria da evolução é só uma teoria. O homem nunca pisou na Lua, e a NASA é uma fábrica de mentiras. E os ETs estão aqui vigiando a gente. O nazismo era de esquerda. É bem provável que você tenha ouvido um monte desse tipo de afirmações na internet. E se eu falasse esse tipo de coisa aqui, e se eu acreditasse nesse tipo de coisa aqui, é bem provável também que eu já estivesse com muitos milhões de pessoas me assistindo. Por quê? Porque o YouTube ele favorece esse tipo de vídeos, favorece esse tipo de conteúdo, favorece esse tipo de discurso. Semana passada, um ex-funcionário do Google criou um sistema para poder avaliar as recomendações do YouTube e compreender como é que o YouTube seleciona o conteúdo para poder divulgar para outras pessoas. E o que ele descobriu é que discursos de ódio, discursos radicalizantes, discursos fundamentalistas ou que promovem teorias conspiratórias têm muito mais chance de ser indicado pelo YouTube, tem muito mais chance de ser recomendado para as pessoas do que outros conteúdos mais sérios, conteúdos mais científicos, conteúdos que não fazem isso. Por quê? Porque aqui no YouTube o que conta é o tempo de visualização. Quanto mais pessoas assistirem esse conteúdo, mais o algoritmo do YouTube recomenda esses vídeos. Realmente, para eles, não importa o conteúdo, importa apenas que as pessoas fiquem aqui assistindo esses vídeos, clicando um vídeo após o outro, de modo que realmente não importa o que está sendo veiculado, não importa o que as pessoas dizem, não importa se veiculam um discurso de ódio, não importa se veiculam mentiras, falsidades ou se estão criando radicais. Não importa para o YouTube. No YouTube o que importa é que as pessoas jamais parem de assistir, que fiquem horas e horas aqui assistindo. Então o que esse funcionário do Google fez ao criar esse site foi retraçar o comportamento de certos vídeos, de certas recomendações do YouTube para alguns temas mais controversos, como Terra plana, como eleições presidenciais, como ETs, alguns assuntos que tendem a reforçar teorias conspiratórias ou criar polêmica online. E o que ele percebeu é que no caso da eleição presidencial dos Estados Unidos, a última eleição, que era entre Hillary e Trump, os vídeos tendiam ou a favorecer o Trump ou a apresentar discursos favoráveis ao Trump, ou, na sua vasta maioria, a denegrir a Hillary ou apresentar teorias conspiratórias da Hillary, de que ela era pedófila, de que ela compactuava com forças ocultas. Inclusive até um caso diz que ela estava morta e que ela era um ET. Esse tipo de vídeo acabava sendo recomendado muito mais pelo YouTube, tendo muito mais visualizações e talvez possa ter influenciado nas eleições. Essa semana um comitê do Senado norte-americano escreveu uma carta para o YouTube, escreveu uma carta para o Google, exigindo explicações sobre o algoritmo, como ele funciona. E o YouTube agora está tendo que se desculpar, está tendo que rever o seu algoritmo para melhorar o que aparece para vocês aí. Porque, de certo modo, quando eles fazem isso de ficar enviando conteúdos cada vez mais radicalizados, cada vez mais extremistas, eles estão manipulando a sua cabeça. As pessoas criticam a Globo, criticam vários meios de comunicação tradicionais porque manipulam as pessoas, mas na verdade você aqui no YouTube está sendo igualmente manipulado, está sendo igualmente induzido ao erro ao receber recomendações de canais que não são confiáveis, que não apresentam conteúdo verídico e que reforçam teorias conspiratórias, reforçam o ódio, reforçam a intolerância. Então você pega toda uma geração de jovens crianças que estão crescendo assistindo YouTube e tendo acesso a esse tipo de discurso, tendo acesso a esse tipo de raiva, de polarização, de cisão ideológica. Então imagina o que vai acontecer daqui, sei lá, 10, 15 anos. Vai ter toda uma geração de adultos reacionários, intolerantes, preconceituosos, perpetuando a discriminação, perpetuando a violência. Porque primeiro você começa com o discurso, primeiro você começa com a fala, primeiro você começa com as ideias, para depois se tornar atos. Não vejo um grande abismo entre você pregar intolerância contra certos grupos e partir para agressão, partir para violência física, partir até para assassinato. Então isso está acontecendo aqui no YouTube agora, essa legião de influenciadores digitais que disseminam ódio, estão criando uma legião de seguidores para propagar o ódio e causar estrago. Como reverter isso? Primeiro, a gente não tem como controlar o algoritmo, então pessoalmente não tem muito o que fazer. Mas eu acho que é missão de nós aqui que estamos no YouTube, de vocês que assistem o YouTube, de consultar material confiável, verídico, que reforce informações autênticas e, mais do que isso, de propagar as mensagens boas, propagar aquilo que é correto, de lutar contra aquilo que está errado. Porque se nós nos silenciarmos, se nós nos calarmos diante desse tipo de informação equivocada, desse tipo de erro, você só permite com que ela se propague e se torne mais influente. É preciso enfrentar isso. É preciso falar, não, isso não está certo, isso não deve ser dito, isso não é aceito.
Eu quero saber se você viu sobre esse caso desse engenheiro aí do Google que criou esse site. Eu vou pôr o link do site aqui embaixo para vocês acessarem, consultarem e verem quão absurdos são os resultados que o YouTube apresenta sobre certos assuntos. Então, clique lá embaixo, confira. E eu quero saber se vocês viram essa notícia, se vocês já perceberam esse tipo de recomendações de vídeos radicalizantes. Para mim sempre aparecem coisas aqui que são absurdas. Isso porque eu raramente acesso esse tipo de conteúdo. Geralmente procuro documentários aqui, procuro, sites confiáveis, History Channel, Discovery Channel, alguns canais assim. E via de regra aparece aqui teorias conspiratórias, parece sobre ETs, parece sobre Illuminati, parece sobre esse tipo de assunto. Pelo meu histórico de uso, não deveria aparecer esse tipo de conteúdo, mas o YouTube recomenda, ou seja, isso indica que realmente o algoritmo ele é viciado, ele tende a levar as pessoas ao erro, e mais do que isso, que há muito desse conteúdo online, há muita gente perpetuando esse tipo de mentiras, falsidades e absurdos. Então, quer saber o que você pensa sobre isso? Deixa o joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!